entender daqui a pouco o que eu vou falar. Grandes conquistas exigem grandes sacrifícios. E hoje de manhã chegamos todo feliz, contente, alegre à casa do Senhor. E aconteceu uma coisa inédita nesse dia. De manhã, eu creio que foi o culto que teve mais pessoas da história da igreja. Muito lotado a igreja. E de repente, um passarinho, ele posa na fiação, dá um curto e ficamos sem energia. E de repente temos que abrir as portas e fazer um culto sem nenhum ventilador, sem nenhum ar-condicionado, com a luz apagada, sem som, sem nada. Eu falei, Deus, por que eu fui colocar o título dessa mensagem desse jeito? O negócio hoje vai ser difícil. Meu irmão, se você quiser emagrecer, manda apagar as luzes e prega 40 minutos. No calor você vai ver, é 3 quilos no mínimo que você perde, né? Foi assim algo mais, estou brincando, mais interessante de tudo. Foi o que Deus fez. As pessoas entenderam o propósito. As pessoas entenderam tudo o que aconteceu. Ninguém saiu, todo mundo ficou, apesar do desconforto. Mas as pessoas ficaram e estavam muito cheias. Então o calor aumentou mais ainda. Mas irmãos, o que Deus fez é algo sobrenatural. O que Deus realizou foi algo sobrenatural. E eu disse, Senhor, em tudo o Senhor tem um propósito. Você quer que para tudo Deus tenha um propósito? Então o profeta fala assim para o seu irmão, fala assim, a sua luta de hoje é a sua maior conquista do seu amanhã. Fala assim, não se deixe se levar por este momento, porque o final vai ser maravilhoso. Mas quem crê nessa palavra, amém? Quem crê nessa palavra? Quem confia nessa palavra do Senhor, não minha? Então o final sempre vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Vamos lá, grandes conquistas, mas exige grandes sacrifícios. Eu creio e acredito que para nós chegarmos ao nível que Deus quer colocar, o nível que Deus quer fazer em minha vida e na sua vida, nós precisamos entender que vai ter muitas barreiras. E nós temos que vencer várias barreiras para chegar onde Deus quer me colocar e colocar a sua vida também. Eu quero falar sobre 3 fases. Eu creio que Deus pegou um homem, que ele tinha um grande propósito. Esse homem chamava José. E falou para José, olha, você vai governar sobre os seus irmãos. Você vai governar sobre todas as circunstâncias. E eu separei você para este momento. Só que ele recebe uma palavra. E de repente parece que a palavra foi arrancada da vida dele. Parece que a palavra foi destruída da vida dele. Parece que tudo foi cancelado da história dele. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você de todo o meu coração. Então olha para você e diga assim, o que Deus fala, o homem não cancela. O que Deus fala, o homem não cancela. Então eu e você precisamos entender o seguinte. O que Deus fala, a forma que Deus fala, a forma que Deus realiza seu propósito, a forma que Deus faz as coisas acontecer, a forma que Deus gera todas as coisas para acontecer, nós muitas vezes não entendemos a forma que Deus vai fazer o negócio acontecer. Mas Deus faz o negócio acontecer. Diga, seu irmão, Deus faz todas as coisas acontecerem. Então vamos lá. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Teve José um sonho, mas ele contou para os seus irmãos, e pois odiaram ainda mais. Por que eles odiaram? Porque ele seria uma referência para os irmãos, não é verdade? E quem é uma referência, o inimigo vai ficar nervoso, vai ficar bravo, ele não vai querer que você torne uma referência. Então o que aconteceu? Ele ia se tornar uma referência para a sua família, e eles não queriam se submeter às ordens dele, porque ele era o mais novo de todos. Mas Deus escolhe quem Ele quer. Quem quer nessa palavra? Deus escolhe quem Ele quer.
Deus determina quem Ele quer, e Deus faz da forma que Ele quer. Não adianta o homem querer gerar, fazer as coisas acontecer, porque Deus escolhe quem Ele quer, e da forma que Ele quer, e do jeito que Ele quer. Então, 3 fases importantes. Primeiro, ele foi para uma cisterna, que vocês já sabem, um lugar muito profundo, muito escuro, que tentaram matar ele, jogando os seus irmãos ele naquele lugar. E que Deus ministrou ao meu coração. Existe um momento do isolamento. Existe um momento que é você e Deus, Deus e você. Parece que tudo está escuro. Parece que tudo deixou de existir. Mas Deus está dizendo, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. O segundo lugar, a segunda fase da vida dele, ele foi vendido como escravo. Foi o tempo do aprendizado, para ele se tornar um grande governador do Egito. A terceira fase dele foi a prisão. Foi onde Deus disse, você vai ter que ser forte. Para você chegar no nível que eu quero te colocar, eu vou te provar se você é forte. Eu vou te provar se você tem resistência para vencer, para você ser o governo que eu tenho estabelecido sobre a tua vida. Então vamos lá. Primeira coisa importante que nós temos que entender nessa noite. A cisterna é um tempo de solidão, onde a presença de Deus vai se manifestar. Quem quer nessa palavra? Vamos lá, bem forte. Quem quer nessa palavra? Queridos, hoje eu preguei sem microfone. Imagine pregar sem microfone. Tive que andar no meio do povo para entender. E estou animado, hein? Estou animado. Olha para você, está animado? Você nessa noite tem cura, tem milagre, vai acontecer. Então vamos lá, queridos. Então ele foi jogado numa cisterna vazia, escura e sem saída, não é verdade? O lugar parecia um abismo. Mas ali não havia aplausos, não havia plateia, não havia ninguém para falar, olha, eu estou aqui para fazer alguma coisa por você. Ali só tinha um Deus. Existe um momento que é eu e Deus, você e Deus. Existe um momento que tudo foge do nosso controle, que tudo vai embora, que parece que a gente diz assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais como realizar meu propósito. Então foi um lugar onde Deus apareceu, tenho certeza, para a vida dele, e fortaleceu a estrutura dele. Porque Deus prepara homens e mulheres, forja homens e mulheres para ir para outro nível. Para ir para outro nível, você precisa ser forjado pelo Espírito Santo. Não tem outra coisa. Então Deus permite a cisterna para desconectar. Fala assim comigo, desconectar de tudo que não permite de nós irmos para o outro nível. Quem quer que Deus quer nos conectar de algumas coisas que impedem a gente de ir para o outro nível? Então eu creio e acredito que a cisterna é um lugar onde Deus vai desconectar a igreja do mundo, das coisas que fascinam a sua alma, das coisas que perturbam teu sentimento, das coisas que tiram o propósito do seu coração, de você ser firmado na palavra que Ele tem para você. Então na cisterna ele foi rejeitado, ele foi esquecido, ele foi abandonado, ele deixou de ser amado pela sua família, porque ele estava longe da sua família o rejeitou, os seus irmãos. Mas mesmo assim, existia alguém que sempre amou ele, e que liberou uma palavra a ele, que estava pronto para servir a vida dele. E eu quero dizer para você neste lugar, existe alguém que está presente para tocar na sua vida, para te guardar dos dias escuros, para te proteger da solidão, para te proteger dos momentos terríveis da vida. Existe alguém, esse alguém é Jesus. Você lembra quando Daniel foi lançado na cova dos leões? O Senhor já estava esperando ele naquele lugar. Os leões não puderam devorar a vida dele, os leões não puderam destruir a vida dele. E eu quero dizer para você neste lugar, querido, não importa onde você é colocado, o importante é que Deus vai estar te esperando. Não importa onde vão te colocar, o mais importante é que Deus vai estar te esperando. O mais importante é que Deus vai fazer uma obra na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus.
O mais importante é que Deus vai cuidar dos detalhes de cada situação da minha vida e da sua vida também. Deus cuida de todas as coisas. Quem quer que Deus cuide de todas as coisas? Você lembra de Misael, Azarias e Ananias? Que para muitos é Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o nome certo é esse. Diz que eles foram lançados numa fornalha ardente. O que aconteceu? De repente eles olham, não tinha mais 3, mas tinha 4. O Senhor já estava lá esperando por eles. E eu quero dizer para você, na pior fornalha da tua vida, Deus já está te esperando. Na pior fornalha da tua história, Deus já está te esperando. No pior momento da sua vida, Deus já está te esperando. O diabo tenta te lançar da fornalha, mas a fornalha não vai te queimar, a fornalha não vai te destruir, a fornalha não vai mudar o propósito, a fornalha não vai mudar o que Deus tem para você. Tudo que Deus tem para a sua vida vai acontecer, porque Deus é fiel na sua palavra. Então a fornalha não é o lugar do fim, mas é o lugar onde Deus está dizendo: eu vou fazer um milagre nessa vida, eu vou fazer um sobrenatural sobre esse irmão, sobre essa irmã. É na fornalha que a manifestação da glória do Senhor vai ser muito grande. Você lembra de Davi na caverna de Adulão? Parecia que era o fim, porque o rei Saul queria matá-lo. Ele estava na caverna de Adulão escondido, porque ele sabia que ele ia ser morto. Aí Deus me pega e manda mais 400 homens endividados, complicados. Imagina que bênção Deus mandou para ele. Só bênção, só coisa boa foi lá para ele. Endividado, com depressão, e querendo se matar, e querendo não sei o quê. Foi só bênção que Deus mandou para ele. Mas naquele lugar tinha algo profético, porque ali não tinha Davi. Ali tinha a essência do poder de Deus. Naquele lugar tinha a glória do Senhor. Naquele lugar tinha o mover do Espírito Santo. Naquele lugar tinha o poder do Espírito do Senhor. E Deus colocou lá porque Deus queria forjar os 400 heróis da fé. Deus queria formar 400 guerreiros mais vencedor da face da terra. Entrou 400 endividados, saiu 400 soldados vencedores pelo poder de Deus. Só que ali tinha um homem. Ali tinha um homem que tinha a graça, o favor, o chamado, o legado de Deus naquele lugar. Onde tem um homem e uma mulher que tem um chamado, o legado de Deus, Deus vai mudar o ambiente. Deus vai transformar o ambiente. O que Deus precisa é de homens e mulheres que contamina todo o ambiente onde estão. Você lembra de Elias na caverna? De repente o homem vence 450 profetas de Baal com uma oração. Fogo cai sobre o altar. De repente uma Jezabel da vida, ela vem e ele entra numa caverna. Eu chego para ele: Elias, o que tu faz aí? Sai desse ambiente, sai desse lugar. Você ainda tem uma missão. Você tem algo para fazer com você, Elias. Esse não é o seu lugar. Esse lugar não é para você, filho. Eu tenho um lugar melhor para você. Eu tenho uma missão para você. O seu fim vai ser histórico. A sua história vai ser histórica. A sua história vai ser escrita com o homem que vai ser transladado. Só você e Enoque vão passar por essa experiência. Sai desse lugar. Sai dessa situação. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Saia da caverna onde o inimigo te colocou. Sai da caverna onde seus sentimentos te colocou. Onde as coisas que não aconteceram de fato te colocou. Sai da caverna. Porque a caverna não é o meu lugar, não é o seu lugar. A caverna é o lugar onde vai destruir o projeto de Deus. Mas a segunda coisa importante, segunda liberação profética de Deus, a cisterna, ela não é o fim, mas é o preparo para uma grande transição. O que é nessa palavra? Então a cisterna não é o fim, mas é um preparo para uma grande transição. Era um lugar escuro, e às vezes sem proteção. Sabe quando você recebe uma palavra e parece que ela morreu? Quem já recebeu isso? Se eu pudesse erguer os pés, eu erguia. Você recebe uma palavra e parece que ela morre. Parece que não vai acontecer. E a gente fica olhando para aquilo, mas será que foi de Deus? Ou foi o homem que falou? É a carne ou é o Espírito que falou? Então existem momentos
Quer dizer uma coisa para você, Deus não enterra na cisterna, mas Ele te guarda para te revelar no tempo certo. Deus não te enterra na cisterna, mas Ele te prepara para revelar no tempo certo todas as coisas. Só que existe o tempo de Deus para Deus revelar. Existe a hora certa de Deus para Deus revelar. Amado, se tivesse matado ali, o sonho tinha morrido. Mas Deus usou até seus irmãos que maltrataram, a maldade dos seus irmãos, para realizar o seu propósito. Olha bem para o seu irmão e diga assim: sabe tudo que você está sofrendo? Assim, toda a maldade que você está sofrendo, Deus está vendo, e Deus vai usar para reverter o propósito que Ele tem com você. O que é nessa palavra? Mas o que é nessa palavra? Então até as maldades Deus vai usar, até a circunstância difícil Deus vai usar, até os problemas difíceis Deus vai usar. Olha que diz Gênesis 50:20: vós na verdade intentaste o mal contra mim, mas Deus reverteu em bênção. Em bênção. Ele diz assim: olha, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, reverteu para o bem, para conservar muitas pessoas com vida. Olha só, aquilo que era uma tragédia, aquilo que era um fim, Deus usou toda aquela situação para reverter e abençoar a vida de pessoas. Eu quero para você, talvez você está sofrendo algo na tua vida, mas depois dessa transição, Deus vai tocar em outras pessoas. Deus vai usar isso para tocar em outras pessoas. Outras pessoas vão ser tocadas pelo Espírito de Deus. Terceira coisa importante, terceira liberação profética de Deus: ele foi vendido como escravo. É o tempo do treinamento, do aprendizado de Deus. Eu creio que sempre Deus tem algo maior para fazer. Quem quer nessa palavra? Então diga assim: Deus tem sempre algo maior para realizar o seu propósito. Amados, ele nesse momento que ele foi vendido como escravo, ele perdeu o seu nome, lógico, sua identidade, a sua liberdade. E aquele filhinho amado, carinhoso que ele tinha com seu pai, de repente está longe de toda a sua família. Mas eu creio que antes de Deus estabelecer algo na minha vida e na tua vida, eu profetizo: Deus vai te dar o governo de todas as circunstâncias na sua vida em nome de Jesus. Deus vai te dar autoridade de governo. Eu profetizo: Deus vai te dar autoridade de governo. Para que Deus possa te dar autoridade de governo, Deus precisa me ensinar a administrar, a cuidar, a zelar, a fazer a obra com decência e com disciplina. Até disciplina Deus vai me dar, para que eu possa entender que quando eu chegar naquilo que Deus vai me entregar, eu esteja pronto para fazer exatamente conforme Deus me preparou. Eu creio que Deus, Ele usa todos os meios possíveis. Aleluia. Eu creio que Deus está dizendo para mim e para você: nós temos que aprender a governar com fidelidade. Porque se eu não aprender a governar com fidelidade a Deus, ao Senhor, por aquilo que Deus tem falado no meu coração, o que Deus vai fazer através de mim, como eu vou governar com autoridade, se eu não sei administrar o que Deus me entrega? Como eu vou crescer na minha vida, se tudo que Deus me coloca na minha mão eu perco? Como eu vou ser uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo, abençoada em todas as áreas, se as áreas mais frágeis da minha vida eu não consigo administrar? Então eu quero dizer para você, querido, quem não aprende a servir com fidelidade, nunca estará pronto para governar com autoridade. Grave isso no seu coração. Na casa de Potifar, mesmo sendo escravo, ele aprendeu a administrar, porque ele era o governante daquele lugar. Era escravo, mas era um escravo importante. Olha só, o inimigo tenta te colocar numa situação terrível, mas Deus vai lá e te coloca no lugar de honra. Quem quer nessa palavra? Ele tenta te colocar no lugar de vergonha, e Deus vai lá, tira o lugar da vergonha e coloca você no lugar de honra.
Mesmo como escravo, ele se tornou governador daquele lugar, daquela casa. Foi o governante daquela casa. Já estava sendo preparado para ser o governador do Egito. Mas quer dizer para você, ele cresceu em disciplina, ele cresceu em organização, ele cresceu no caráter, o caráter dele foi fundamental. Ele aprendeu o mais importante, a administrar um lugar tão importante. Quer dizer para você, a vida é uma escola e nós somos alunos. A vida é uma escola e nós somos alunos. Mas é duro ser aluno. Eu já estudei, já fiz alguns cursos. E você precisa se esforçar muito, né, para você tirar nota, para você passar, né? A verdade é essa. Então, você paga um alto preço. Uma pessoa hoje para se tornar juiz, promotor, sei lá, delegado, ele tem que passar horas e horas e horas e horas e horas estudando. Porque senão ele não consegue chegar no nível que ele precisa encontrar. Então eu creio que a vida, ela nos ensina que nós precisamos, em primeiro lugar, de muita disciplina, de muita organização. Porque quem não tem disciplina e organização, a vida sempre está embaçada, a vida sempre está conflita, a vida sempre está difícil, a vida sempre está amargurada, vive sempre cheio de coisas ruins na sua história. Mas quando eu crio uma disciplina, quando eu começo a olhar a vida de uma forma mais ampla, quando eu começo a olhar a minha vida, não só para aquilo que estou vivendo hoje, mas me preparando para o futuro, eu crio uma organização no meu dia a dia, eu crio uma disciplina no meu dia a dia, eu crio uma disciplina na minha história, e a minha história começa a ser modificada, a minha vida começa a acontecer coisas que eu não imaginava, eu começo a realizar propósitos que eu nunca imaginava que Deus ia usar a minha vida para realizar alguns propósitos. Mas muitas vezes o que acontece, nós não queremos pagar o preço, nós queremos as coisas muito fáceis, e o fácil acaba fácil. O fácil, ele se destrói com o tempo. Mas aquilo que é construído com muito sacrifício. Então eu creio que Deus, Ele tem colocado a igreja de Cristo num aprendizado muito grande nesses últimos dias. E se você olhar para a história do mundo hoje, por todas as coisas que estão acontecendo, as guerras e outras coisas que estão para acontecer, nós precisamos de um equilíbrio, nós precisamos de uma inteligência, nós precisamos da sabedoria do Espírito, nós precisamos da revelação de Deus, para tomar conta de tudo que Deus vai nos entregar, para que a gente não venha se perder no tempo da estação das nossas vidas. Mas é importante que você crie dentro de você uma disciplina, uma organização tão grande, que Deus olha para você e diz: eu posso te confiar em coisas maiores. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Eu quero confiar em coisas maiores, eu quero te entregar coisas maiores. Mas para mim te entregar coisas maiores, eu preciso ver se você sabe cuidar de coisas pequenas, cuidar dos detalhes, cuidar de coisas simples. Eu me lembro quando eu comecei meu ministério, era numa igreja totalmente tradicional. Eu pregava numa praça para ninguém, para as árvores. E eu fiquei lá 1 ano, 2 anos ou mais pregando para as árvores. Até que um dia eu fiquei sabendo que um sacerdote se converteu. Aí meu coração se encheu. Aí minha vida se encheu da plenitude do Espírito de Deus. Então eu quero dizer para você, o treinamento não é fácil. O treinamento é difícil. Para a gente chegar onde Deus precisa colocar, meu irmão, ai Senhor, tenha misericórdia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você entender que a escola de Deus, ela está te segurando em todo momento. É verdade ou não é? Você quer que Deus está te segurando? Você quer ou não quer? Deus está segurando, tá ou não está, queridos? Deus está nos segurando. Então, apesar de ser muito sacrifício, mas eu estou olhando para mim e para você, estou te segurando. Eu estou te abençoando, estou te guardando, estou te protegendo. Até um versículo que fala, né, sobre a seba. Seba aqui, que é a proteção de Deus nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Então eu creio que Deus, quando Ele olha para mim e para você,
você, e olha a nossa mente contaminada por algumas coisas, diz: eu vou criar uma seba, eu vou criar uma muro de proteção sobre a tua vida, para que você não seja atingido por algo fora do meu propósito. Quarta liberação profética de Deus. Você crê que o favor de Deus não anula o processo? O favor de Deus não anula o processo. O grande problema do cristão é esse. Ele acha, porque ele é cristão, ele acha que ele é fiel a Deus, ele não vai passar pelo processo. Eu e você vamos passar pelo processo. Não estou profetizando, mas quero que você entenda nessa noite: todos nós passamos pelo processo. E o processo muitas vezes não é fácil. Mas mesmo ele sendo escravo, você crê que Deus estava com ele? Você crê que Deus estava com ele? Você crê que Deus estava ministrando na vida dele? Você crê em nome de Jesus? Então diga e fala assim: apesar de toda a luta, Deus estava com ele. Deus estava na vida dele. Deus estava em toda a sua história. Deus estava em toda a sua caminhada, em nome de Jesus. Então você precisa entender o seguinte: onde você está, Deus vai cuidar de você. Só que muitas vezes Ele não anula o processo. Olha bem para o seu irmão e fala assim: tudo que você está passando, Deus está vendo, mas Ele sabe que é importante para você melhorar, passar por tudo isso. Deus não pode encurtar caminhos. Deus não pode, muitas vezes, encurtar situações. Porque se Deus encurtar algumas coisas na minha vida e na sua vida, nós se perdemos. Nós se perdemos. Então Deus precisa permitir que algumas coisas mexam com a minha estrutura, para que forme o meu caráter, para que forme o meu chamado, para que forme o meu legado, para que forme tudo que Deus precisa fazer através de mim, através de você. Eu creio que a presença de Deus, ela não te livra do processo, mas garante que você vai vencer. Quem quer nessa palavra? A presença de Deus não te tira muitas vezes do processo, mas Ele garante que você vai vencer. Ele garante que essa escola você vai passar nela. Ele garante que você vai ser aprovado. Ele garante que você vai mudar de estação. Ele garante que sua história vai ser mudada. Ele garante que tudo isso vai ser para o seu crescimento pessoal, familiar e espiritual. Ele garante que você vai superar todas as coisas, porque Ele é fiel em toda a sua palavra. Então eu quero dizer para você: você pode estar até no lugar errado, mas Deus nunca estará na posição errada na sua vida. Ele sempre vai fazer algo para mudar o meu destino e o seu destino. José, ele prosperava mesmo sendo escravo. Mesmo na cadeia, ele também era abençoado por Deus. Porque quem carrega a Deus, diga assim: quem carrega a Deus, carrega o favor de Deus. Então eu e você precisamos carregar a Deus. Onde eu vou, eu tenho Deus. O que eu faço, eu tenho Deus. Todas as minhas decisões, eu carrego Deus. Toda a situação da minha vida, eu carrego Deus. Porque quem carrega Deus, carrega o quê? O favor de Deus. E Deus não vai desprezar aquele que Ele precisa fazer a sua obra. Então eu creio que apesar de todo o processo que ele passou, apesar de toda a luta que ele passou, mas Deus estava escrevendo a sua história. Quer dizer para você nessa noite, neste lugar, olha, você fala assim: Deus, apesar do processo dolorido da sua vida, mas Ele está escrevendo a tua história. Quem quer essa palavra? Mas quem quer que um dia vão dizer para você: que história linda, que testemunho lindo, olha que testemunho que você está dando, olha que você enfrentou, você passou, você venceu, eu também vou vencer. Você quer que o seu testemunho vai mudar a história? Você quer que o testemunho seu vai mudar a história? Você quer que você vai espelhar uma geração?
Você quer que Deus vai usar você para esperar uma geração, Labassurianda, Labacaia. Existe uma geração que está olhando para você. Existe uma geração que está clamando por você. Existe uma geração que está dizendo: eu quero me espelhar em você. Eu quero ser igual a você. Porque você tem a glória, a glória, a glória do Espírito do Senhor. A presença do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua alma, sobre o teu viver. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando eu cheguei hoje, eu vi que o ambiente estava difícil, não tinha energia, não tinha nada. O homem Samuel queria reclamar. Falei: Deus, o que eu vou fazer? A igreja está lotada, eu não posso dispensar. A igreja nunca encheu tanto como hoje, Senhor. Eu não posso mandar o pessoal embora. O Senhor disse: apenas me ouça, por favor. Eu sei o que eu estou fazendo. Isso foi necessário para eles entenderem que um sacrifício escreve uma nova história. Irmãos, foi talvez o culto mais curto, porque teve que ser mais curto. Foi mais o culto mais relevante que eu tive até hoje na minha história. E Deus disse: não reclama, apenas me adora. Eu não perdi o comando desse culto. Eu dizia: Senhor, as pessoas não vão aguentar. Senhor, as pessoas não vão suportar. As pessoas vão se sentir mal. E Deus falava ao meu ouvido: vai para cima. Deixa que o resto eu faço. Deixa que eu estou fazendo, você não está vendo, não é para você ver mesmo. Você não precisa ver o que eu vou fazer, mas eu vou fazer coisas sobrenaturais. E eu quero dizer para você, querido, não reclame do processo. Amém? Não reclame do processo. Louve a Deus no processo. Porque no processo Deus está te preparando para coisas maiores. No processo Deus está preparando você para algo sobrenatural que vai acontecer. E quando nós estávamos aqui, lá debaixo de uma sombra, lá no fundo, tinha com as duas reuniões que já teve, já tinha 23 pessoas se preparando para batizar. E eu creio que vai aumentar mais, que tem mais pessoas querendo. Quer dizer para você, querido, não reclama, apenas louve. Louve. Não fale nada que vai gerar condenação contra a sua própria vida. Não lance nenhuma palavra que aborte o processo de Deus na tua vida. Não lance nenhuma palavra que cancela o chamado que Deus tem para a tua vida. Não lance nenhuma palavra que acaba com a sua vida profissional, sua vida sentimental, sua vida familiar e tudo mais. Mas segure na mão de Deus. Porque o Senhor está dizendo para mim e para você: o favor de Deus não anula o processo, mas Deus vai estar no meio do processo. Deus vai estar no meio do processo. Olha bem, fala assim, você vai chegar, fala assim, se não chegar porque a sua fé está pequena. Diga assim: você vai chegar no nível tão grande em Deus, que as pessoas vão assustar. Fala assim: mas para isso, é necessário o processo. Quem quer nessa palavra? Mas quem quer nessa palavra? Então ele diz para você: não anula o processo, mas tenha fé que algo vai acontecer. Vamos lá, quinta liberação profética de Deus. Na prisão, que é a terceira fase. Você crê que é o tempo de a gente mostrar nossa força, nosso fortalecimento interior do nosso coração? Amados, depois de ele resistir o pecado, injustamente, de repente ele vai, a última etapa da sua vida, ele vai preso. Isso gera, eu creio no meu coração, no seu coração, um transtorno
terrível em nossas vidas. Porque a gente olha para nós e diz, fiz tudo certo. Estou sendo injustiçado, eu vou preso. Sabe quando você está certo em tudo? E de repente você está sendo injustiçado por alguma área na sua vida? Foi o que aconteceu com esse homem. Mas amados, nem toda consequência de algo que está acontecendo é por causa de um erro. Grave isso, isso é importante. Isso faz parte muitas vezes de um treinamento de Deus. Nem tudo na vida é porque você errou. Nem tudo na vida é porque você tomou uma decisão errada. Que tudo que nós passamos pelo processo, nós se autocondenamos por aquilo que estamos passando. E Deus manda te dizer nessa noite, não se condena por aquilo que você está passando. Não se condena por aquilo que você está passando. Grave isso. Nunca se condena por aquilo que você está passando. É um processo de alinhamento, de ajuste de Deus na minha vida e na tua vida, onde Deus vai nos levar ao lugar que a gente nunca esperava que nós íamos chegar. Quer dizer para você, Deus não está punindo na prisão, mas Ele está te fortalecendo para o trono. Grave isso. Deus não está te punindo na prisão, mas Ele está te fortalecendo para o trono. Porque o trono de Deus já está preparado para a igreja de Cristo. Um dia a igreja vai subir, eu creio. A igreja vai subir em breve. Deus vai voltar a buscar a igreja. Deus vai buscar o teu povo. Se prepara, igreja. Em breve as trombetas vai tocar. E Deus vai levar a igreja para o trono da sua glória. Então se prepara, porque vai chegar esse dia. Não brinque com a sua vida. Não brinque com os seus sentimentos. Não brinque com a situação da tua vida. Porque qualquer momento, por tudo que está acontecendo, Deus está abreviando a sua volta. Eu creio que Deus está abreviando a sua volta. E Deus vai voltar a buscar a igreja em breve. Então a igreja precisa estar preparada. Diga assim, não tenha medo. Vai ser um lugar infinitamente melhor. Já a pessoa que não chegar lá, é cântico, é louvor, adoração, a presença. Nós vamos ver Moisés, vamos ver Abraão, vamos ver Jacó, vamos ver todo mundo lá, vamos ver Paulo, vamos ver Jesus, vamos ver o Senhor naquele lugar. Vai ser o lugar mais glorioso da história da humanidade. Igreja, eu quero dizer uma coisa para você. A sua vida é mais importante do que tudo para Deus. Eu vi uma palavra nessa segunda-feira do pastor Luciano Subirá, que me mexeu muito comigo. A gente fala assim, no céu vai ter rua de ouro, pedras preciosas, vai ter tudo. Ele disse, mas sabe por que vai ter rua de ouro? Porque ela reflete a glória de Deus. Mas rua de ouro, você fala para o seu irmão, a rua de ouro é para você pisar nela. Fala assim, você é mais importante. Quem quer essa palavra? Mas quem quer essa palavra? A rua de ouro é importante, é lindo, mas eu vou pisar nela, eu vou estar sendo glorificado pelo Espírito do Senhor. Não é ela mais importante do que eu, ela não é mais importante que você, mas você é mais importante para Deus do que toda a rua de ouro. Apenas rua de ouro é para dizer para você, você está sendo a recompensa de tudo que você renunciou na tua vida e na tua história e no teu coração. Mas você é mais importante, você é mais relevante para Deus, querido. Você é mais importante para o Senhor, não é rua de ouro, não. Rua de ouro já está lá, é algo precioso de Deus, já está lá. Ele já fez tudo perfeito. Mas o mais importante é onde você vai pisar. Olha para você e fala assim, mais importante, aonde você vai pisar. Tem pessoas que se matam para comprar uma correntinha de ouro, é verdade ou não é? Porque o negócio é caro, né? Uma pulseirinha de ouro, meu Deus, como esse troço é caro. E a mulherada gosta disso, né? Mas quer dizer para você, já pensou? Você pisar em barras de ouro e você não, aquilo não mexer com você. Você está entendendo? Onde Deus quer nos levar? Já pensou você pisar em barras de ouro, mas aquilo não ser o seu objetivo na sua vida? Você quer ver o Senhor, você quer ver a glória de Deus, você quer ver a presença do Espírito, você quer ver o mover de Deus. A rua de ouro para você acabou, já era. Agora você quer ver
o Senhor tocar em você, o Senhor tocar na sua família, o Senhor tocar nos seus objetivos, o Senhor tocar no seu coração, o Senhor tocar na sua alma. É o mais importante de tudo, não é a rua de ouro, o mais importante de tudo é a glória, é a presença que nós vamos estar no altar de Deus em nome de Jesus. Então para isso Deus precisa de mim e de você, que nós curamos o nosso interior, que nós possamos dizer: eu sou forte em nome de Jesus, eu sou resistente em nome de Jesus, eu tenho a força do Espírito Santo em nome de Jesus. Então um dia você vai falar assim: você é forte, para dizer para ele: você é forte, você tem a força de Deus, você tem a glória de Deus, você tem o poder de Deus, você tem a unção de Deus, você tem a graça do Senhor, você tem o favor de Deus. Deus está sobre ti, homem e mulher. Adquira força para vencer essa tempestade. Adquira força, porque está chegando a hora. 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 Está chegando o momento daquilo que Deus falou vai acontecer. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer, igreja. Eu disse hoje para minha esposa: eu sinto no meu espírito que por esses dias Deus vai me surpreender com algo tremendo que vai acontecer. Tenho certeza. Tenho certeza. Estou preparando meu espírito para isso. Já tenho certeza. Deus falou: se prepara. Se prepara teu espírito, se prepara teu coração, se prepara tua alma, se prepara tudo por aquilo que vai acontecer. Quer dizer para você, querido, Deus sabe a hora certa de romper o silêncio. Você não entendeu? Porque se você entendesse, você ia virar uma piruleta agora. Porque Deus sabe a hora de romper o silêncio. Deus sabe a hora certa de romper o silêncio. Deus sabe a hora de dizer: agora estou te treinando, preparado, equipado, guardado, amparado. Agora eu te libero para algo maior na sua história. Então a sexta liberação profética de Deus. Senão eu vou ficar pregando a noite inteira hoje. Estou gostando, hein? Acho que vou ficar a noite inteira. Já vou me dar que amanhã cedo. Você quer que o silêncio de Deus também é um treinamento onde nós temos que ser fortes? Queridos, daquele lugar da solidão, do desprezo, da humilhação, o copeiro lá tem um sonho, ele interpreta o sonho, e esse sonho começa a mudar a história dele. E o copeiro esqueceu dele. Bom, quando chegar lá no rei, lembra de mim, fala para ele, hein? Quem lembrou nada? Ficou bem quietinho. Já saí desse negócio aqui, agora ele que se vira lá na cadeia. Mas o silêncio não é abandono. O silêncio é amadurecimento. Olha, você fala assim: ainda ele não estava pronto, mas Deus estava preparando ele para colocar ele na carruagem especial. Estava preparando essa palavra e Deus falou muito forte no meu coração. Deus vai permitir que as pessoas nos esquecem, para que a gente não venha exaltar as pessoas, exaltar os homens. Porque quem tem que ser exaltado é o Senhor Jesus Cristo. Então Deus vai permitir, muitas vezes na minha vida, na sua vida, que as pessoas nos esqueçam, porque Ele está dizendo: você não vai exaltar pessoas que te ajudaram, você vai exaltar aquele que foi o Criador de todas as coisas. Você vai exaltar aquele que foi o gerador de todas as coisas. E Deus, a Bíblia diz, na minha Bíblia diz assim: Deus não aceita a glória de homens. Quem quer glória, vai para a rua da glória, porque lá no céu não tem glória. Amém? E aqui pertinho a rua da glória, vou aqui pertinho. Quer dizer uma coisa para você, querido: Deus não aceita a glória de homens. Toda honra, toda glória pertence a Ele. Se de imediato aquele copeiro lembrasse dele, ele ia esquecer dos feitos do Senhor.
Mas um dia, acontece algo com o rei, e ele precisa de alguém. Aí o copeiro disse, olha, tem alguém lá que um dia ele interpretou meu sonho, eu não sei, talvez acho que dá certo. Acho que o senhor podia chamar ele. E vai lá o rei, vem, eu preciso que você me revela isso. Disse, eu vou orar. Eu vou falar com meu pai. Porque a revelação que eu vou dar não vai ser minha. Vai ser a revelação do Espírito de Deus. Olha onde está a maturidade de alguém que está pronto para governar. Ele podia chegar e disse, olha, eu sou profeta, e deixa comigo que eu vou te revelar agora. Ele disse, não, eu vou orar. Vou falar com o pai. E o pai vai me dar a revelação que eu preciso falar. Eu não vou falar, mas o pai vai falar. O pai vai falar. Olha como chega a maturidade de um homem de Deus. Quando você chegar nessa maturidade, revelações profundas vão começar a acontecer na sua vida. Ministérios vão começar a fluir. A intensidade da glória do Senhor vai começar a acontecer. Deus vai fazer coisas maravilhosas. E que a gente não vai entender o que Deus vai fazer. Mas existem momentos que a gente pergunta para Deus por quê. Você já perguntou para Deus por quê? Por que Deus? Mas você não conseguiu olhar para você e se enxergar o que está impedindo você de receber. O dia que eu e você se enxergarmos, as portas do céu vão se abrir. Quer dizer para você nesse lugar, querido, não existe, diga ao seu irmão, não existe situação que Deus não possa mudar. O que falta é atitude, compromisso, lealdade com a palavra de Deus. Não existe o que Deus não possa mudar. Não existe algo que Deus não possa reverter. Não existe algo que Deus não possa transformar. Só que existe um momento que Deus está olhando para mim e para você. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Olha bem para você, você está pronto? Fala para ele, você está pronto? Está realmente preparado para todas as coisas que Deus quer fazer com você? Você pode buscar todo o conhecimento intelectual do homem. Você pode buscar toda a sabedoria humana do homem. Mas se não tiver revelação de Deus, você não é nada. Você pode ser o homem mais sábio da face da terra. A sabedoria vai servir para te destruir os princípios de Deus da sua vida. Se ela não for usada de acordo com a revelação de Deus. Então eu e você, além da sabedoria humana, nós precisamos da graça do poder do Espírito de Deus. Eu creio que a sabedoria, sim, ela constrói muitas coisas importantes, mas a revelação nos leva a lugares maiores que possamos imaginar. E por último, o palácio é o tempo do cumprimento da promessa. Quem pode dar um sorriso aí? Quem pode dar um sorriso? Quem está triste, dá um sorriso aí, por favor, vai. Quem está com a cara meio chorosa aí, porque na casa de Deus não pode ficar com cara triste não, hein? Cara triste é fome. É que você não comeu bem, você não tomou um lanche antes de vir para a igreja. Por isso está com fome, está com cara feia. Mas ó, dá um sorriso aí, por favor. Dá um sorriso aí. Fala assim para o seu irmão, sabe por que eu estou sorrindo? Fala assim, sabe por que eu estou sorrindo? Porque a palavra de Deus não muda. Está perto para acontecer. Um dos maiores milagres da minha vida. E Faraó mandou chamar aquele homem. Faraó mandou chamar aquela pessoa. José disse, vem. E disse, agora da prisão eu entrego o governo. Do esquecimento, agora eu entrego a honra. Da dor, eu entrego o seu propósito. O tempo de Deus não atrasa. Ele prepara para coisas maiores em nossas vidas. Quem quer essa palavra? Quem foi fiel na cisterna, no cativeiro e na prisão, não vai estar despreparado para o palácio.
Então olha, você fala assim, o palácio é para pessoas preparadas. Fala assim, não é para qualquer um. Fala assim, vencer a solidão, aprendizado e ser forte. Fala assim, aí Deus libera a chave do palácio. Quem quer nessa palavra? Mas quem quer nessa palavra? Quem quer uma graça do Senhor nesse lugar nessa noite? Mas quem quer uma graça do Senhor nessa noite nesse lugar? Então agora eu peço por favor, ninguém saia. Porque agora nós vamos liberar 4 palavras proféticas que vão mudar o seu destino. Quem quer nessa palavra? Mas quem quer nessa palavra? Mas quem quer nessa palavra? Fala assim, se Deus está pronto, eu preciso estar preparado para aquilo que Ele vai revelar. Fala assim, Ele revela, Ele fala, Ele direciona, Ele me posiciona. Agora é só tomar posse do que Deus vai fazer. A Bíblia diz assim, se creres. 2 pessoas que estavam bezerros já estavam mortas. Ele diz, se creres, verás a glória de Deus. 2 pessoas que já estavam mortas. Ele diz, se creres, verás a glória de Deus. Eu crer, você crer, eu acreditar, você acreditar. E nós entregarmos, e Deus dizer assim, deixa que eu faça o resto. Deixa que eu faça o restante. Quem quer nessa palavra? Mas quem crê nessa palavra? Então, amados, quem é fiel em todas as circunstâncias, nunca vai estar despreparado para aquilo que Deus vai te entregar. E Deus vai entregar. Eu sinto no meu espírito, não estou falando isso para convencer você com algo material, porque eu não estou aqui para isso. Mas estou dizendo para você, se prepara por tudo que Deus vai te entregar. Olha, precisamos falar assim, o tempo do sofrimento, da miséria, da necessidade, precisa acabar. Fala assim, e vai acabar, quando você entender que o propósito foi de fortalecimento e não para te derrubar. Diga assim, Deus me coloca em lugares certos. Assim, existem lugares que em vez de me ajudar, acaba com a minha vida. Mas no lugar certo, Deus traz conserto. Deus traz alinhamento. E Deus traz mudança. Quem quer nessa palavra? Então a pessoa fala assim, você não vai fugir do propósito. Entenda. Aquele que não entendeu, vai entender quem você é. Em breve, Deus vai mudar toda essa história. Quem quer nessa palavra? Mas quem quer nessa palavra? Então vamos lá para as últimas 4 liberações proféticas que vamos terminar. Primeira dela. Você está com fé? Você está com fé? Você está com fé ou não está? Você crê ou não crê? Você acredita ou não acredita? Então a primeira coisa, Deus coloca sonhos maiores que a nossa realidade. Deus coloca sonhos maiores que a nossa realidade. Pela minha força eu não consigo. Pela minha habilidade humana eu não consigo. Por aquilo que eu acho que eu sou eu não consigo. Mas Deus sempre vai me dar uma visão. Para se transformar em realidade, Deus dá uma visão. Deus está te dando uma visão. Se você não entender que isso vai se tornar uma realidade, não vai se tornar realidade. Deus dá visão. Deus dá provisão para aquele que confia naquilo que Deus revelou. Deus dá visão.
Deus dá provisão para aquele que confia naquilo que Deus revelou. E se eu não acreditar, nada vai acontecer. Então Deus sempre coloca sonhos maiores que a nossa realidade, em nome de Jesus. Quem recebe um sonho precisa aprender a chegar no futuro antes que ele aconteça. Amém? Segunda coisa, vamos lá. Quem carrega o sonho de Deus precisa entender, vai enfrentar o quê? Fala assim, mas oposição não é para destruir, é para me fortalecer. Quem quer essa palavra? Então quem carrega o sonho de Deus sempre vai enfrentar a oposição. O inimigo vai ficar furioso com você, meu irmão, porque ele não quer ver a sua vitória, ele não quer ver a sua mudança. Então nós temos que enfrentar essa oposição e crer que Deus está cuidando dos detalhes. Você crê que a oposição, você crê que a oposição é algo grande de Deus que nós estamos carregando? Você crê ou não crê? Então, oposição da tua vida é algo muito grande de Deus que está carregando. E por isso que o inimigo se levanta contra você. Porque onde você chega, que chama onde você chega, você incomoda as pessoas que não querem ser nada. Onde você chega, você vai incomodar aqueles que não querem ser nada. Então, quando você é cheio da glória, do poder do Espírito do Senhor, você carrega Deus na sua vida, e a oposição não quer que a presença se manifeste perto deles. Então, onde você chegar, no ambiente que você tiver, você carrega algo muito grande de Deus. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Quem acredita nessa palavra? Diga assim: quem carrega o sonho de Deus enfrenta a oposição. Fala assim, mas vai vencer. Deus está com você. Fala assim, só vai te fortalecer. Quem quer nessa palavra? Terceira liberação profética de Deus. Quem quer que o processo de Deus prepara o sonhador? Você quer que Deus está te preparando? Você quer ou não quer que Deus está te preparando? Você quer que tudo que você está passando é uma preparação para algo maior de Deus? Você quer que tudo que você está enfrentando é algo maior de Deus que vai acontecer em nome de Jesus? Você quer que toda a sua lágrima é algo maior de Deus que vai acontecer? Quero dizer uma coisa para você. Nenhum sonho que nasce em Deus, grave isso, nenhum sonho que nasce em Deus, ele morre no caminho. Nenhum sonho que nasce em Deus morre no caminho. Você não entendeu? Nem o sonho que nasce em Deus morre no caminho. Quer dizer para você, o poço, a prisão e as provas são salas de treinamento para quem quer governar. São salas de treinamento para quem quer governar em nome de Jesus. E por último, o que Deus promete, o que Deus fala, o que Deus revela, Ele cumpre. Profetiza, não fala assim, o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Fala assim, o homem não quer, as adversidades não querem, mas Deus manda te dizer, a minha palavra vai se cumprir. Mas quem crê nessa palavra? Mas quem crê nessa palavra? Mas quem crê nessa palavra? Comece a celebrar o Senhor. Comece a celebrar o Senhor, porque nenhum sonho nasce que Deus permite que venha morrer no caminho. Mas todo sonho Deus vai fazer acontecer em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Ninguém movimentando, por favor. Nós já vamos terminar. Aguenta mais 2 minutos, que depois você bebe uns 2 litros de água aí. Segura aí. Queridos, feche seus olhos, por favor. Talvez você esteja numa cisterna. Talvez você esteja vivendo um momento, talvez mais desafiador da sua história.
Talvez algumas coisas tenham escravizado a sua vida pelas circunstâncias. Talvez você seja preso em alguma área num momento muito difícil da sua vida. Mas Deus, Ele manda te dizer: eu estou te formando. Porque o lugar onde você vai chegar, existe uma estrutura que você ainda não tem. A dor que você está vivendo, hoje é um treinamento para a autoridade que o Senhor vai fazer você carregar amanhã. Você não chega atrasado, e você não está atrasado, mas você está sendo preparado. José não chegou no palácio por acaso. Ele chegou porque suportou o processo, a cisterna. Deus trabalhou o seu emocional na escravidão. Deus formou o seu caráter, mas na prisão Deus fortaleceu o seu espírito. Se você não desistir no processo, Deus vai te surpreender no propósito. E eu declaro, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que você vai superar todas as coisas da sua vida, em nome de Jesus. Deus vai te fortalecer, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai gerar graça e favor sobre a tua vida. Você será uma pessoa muito iluminada pelo Espírito de Deus. Deus vai trazer você a essência da sua glória, e você receberá o poder do Espírito Santo. Nesta hora, eu sinto no meu espírito que existe alguém que precisa romper algo na sua vida. E talvez você tenha lutado com suas forças físicas e naturais, mas você não consegue, porque sozinho a gente não consegue, nós precisamos de ajuda. Mas nessa noite Deus manda te dizer: o Senhor está aqui, a presença do Senhor está aqui, o mover de Deus está aqui, a graça do Senhor está aqui, e Deus quer te tocar. Mas tudo depende da sua decisão. Tudo depende de você dizer: eu estou decidindo agora ir ao encontro da minha resposta. Eu estou decidindo agora mergulhar no rio de Deus. Então você chegou neste lugar e precisa vencer alguma etapa dessas da sua vida, mas você não está conseguindo sozinho. Você precisa de uma ajuda, e nós estamos como igreja aqui para te ajudar nessa noite, neste lugar. Só que você precisa ter coragem, você precisa tomar uma decisão, você precisa entender o propósito que Deus tem para a tua vida. Você precisa dizer: eu quero vencer essa etapa da minha vida, eu preciso superar essa etapa da minha vida. Então, em nome de Jesus, saia do seu lugar agora e venha, porque eu vou orar por você, e Deus vai mudar a sua história. É isso mesmo, é isso aí mesmo, é isso que Deus faz a obra. Sai do seu lugar, como esse jovem está fazendo, e começa a vir, porque existe algo na sua história que precisa ser mudado. Existe algo na minha vida e na sua vida que Deus precisa fazer algo novo. Então, se você precisa, nesse dia, sai do seu lugar agora, venha rapidamente, porque Deus vai mudar o destino da sua vida, Deus vai mudar o percurso da sua história. Saia do seu lugar, diga: Senhor, hoje eu quero, hoje eu necessito, eu quero buscar algo novo na minha vida, eu quero encontrar algo novo na minha história, eu quero viver uma experiência nova na minha vida, eu quero viver algo mais precioso no meu coração. Então saia, vai sair do seu lugar e venha. Intercessores que estão fazendo ir atrás, vem para frente, mancando mesmo, com o pé só, mas vem. Vamos lá, nos ajuda aqui, por favor. Líderes, nos ajuda. Deus vai fazer uma obra muito grande na sua vida. Tem muito jovem aqui, precisa de líderes aqui dos jovens, por favor. Deus está mudando a sua história nessa noite. Deus está mudando o seu destino nesse dia. Deus está mudando o percurso da sua vida agora. Há uma nova história, há um novo dia, há uma nova estação.
de Deus chegando sobre a tua vida agora. Deus vai gerar vida. Deus vai gerar poder. Deus vai gerar graça. Deus vai gerar solução. Deus vai gerar direcionamento. Deus vai mudar a sua história agora. Creia. Deus vai mudar a sua história agora. Deus vai mudar a sua vida agora. Deus vai mudar a sua vida agora. Creia. Acredite. Confie. O sonho de Deus é maior da tua vida. O sonho de Deus é maior da tua história. Começa agora a receber o toque, a presença, a glória, o poder do Espírito do Senhor. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está fazendo algo sobrenatural. Deus está fazendo algo tremendo nessa hora agora. Faça agora, Senhor. Faça agora, Senhor. Faça agora, Senhor.